A Rosa Clia foi uma das grandes colaboradoras do George William ao longo da sua vida, né? Tiveram vários projetos e episódios juntos que a gente vai ter a chance de visitar e entender como se implantou a ideia de um planejamento urbano e territorial multidisciplinar, e, especialmente na Rosa e na fricção que ela teve com pessoas e com órgãos públicos, com uma situação externa, como que se tenta colocar ainda a importância da paisagem, a importância das áreas verdes, em detrimento da área construída, enfim, uma qualidade de vida para os cidadãos das nossas cidades. Fui chamada por um engenheiro para fazer um loteamento em Pindamonhangaba. E o engenheiro veio no meu escritório e eu vi, né? Quando eu olhei, era um loteamento na beira, na várzea do Paraíba. Eu disse, gente, como é que vão fazer um loteamento popular aqui, né? E aí eu comecei a assuntar um pouquinho o que era, como é que era e tal, e daí fiquei sabendo que aquela área era do dono das minas de cobre de Macapá, do estado do Amapá, né? Lá tinha minas de cobre e tal, e ele, naquela ocasião, ele era, assim, considerado um dos mais importantes agentes de economia do Brasil, né? E ele estava querendo fazer uma vila popular ali, naquela beira. Quando eu vi quem era o dono, eu pensei com os meus botões, se eu falar para esse engenheiro aqui que não é para fazer o loteamento, eu vou ficar, né? Daí eu fiz uma proposta. Uma proposta bem, assim, de um loteamento popular, né? E mandei. E eu não vinha a resposta. Um dia eu telefonei para esse engenheiro e disse, eu ia ligar para você. O doutor Antunes, Augusto Antunes, que era o nome dele, perguntou se você não pode ir sábado lá para a fazenda, porque ele era do Rio, ele vai para a fazenda e ele queria conversar com você sobre o projeto. Falei, posso? E aí eu pensei com os meus botões, pegou, né? Chegamos lá, vamos lá conversar. E daí o tal do engenheiro veio me buscar, fomos de carro, e na viagem, longa viagem, né, pela Dutra e tal, ficamos conversando, e daí eu fiquei sabendo que ele tinha uma outra proposta, de um urbanista paulista, que era funcionário da Prefeitura de São Paulo. E esse urbanista tinha feito uma proposta muito mais completa do que a minha que eu tinha feito, né? E o engenheiro me contou isso. Eu pensei com meus botões, meu Deus do céu, curioso que ele me chamou para conversar, né? Mas enfim, vamos lá, né? Cheguei, foi assim, uma visita maravilhosa, porque a fazenda era uma fazenda lindíssima, uma casa maravilhosa com jardins do Burle Marx, e ele me levou para ver toda a fazenda, o gado, o zebu que ele tinha e não sei o que mais, visitamos tudo. Fomos até o ateliê dele, que ficava bem em cima, que justamente era um jardim do Burle Marx, onde o Burle Marx tinha trazido a primeira vez que eu tinha visto uma congeia, que era uma trepadeira maravilhosa, que depois eu só fui ver no sítio do Roberto. Mas enfim,
Depois de tudo lá, sentamos para almoçar. Um almoço maravilhoso. A senhora dele era uma dona de casa fantástica, um almoço, enfim. Depois do almoço, ele disse assim, doutora Rosa, vamos sentar um pouco para conversar sobre o projeto? E daí nós fomos no terraço, que era um terraço, que tinha as cadeiras toné, né, de palhinha, tudo. E daí nos sentamos ali, eu, ele e o engenheiro. E aí ele disse, doutora Rosa, eu não entendi muito bem o que a senhora pretende fazer com o projeto. Sua proposta foi muito sucinta, a senhora não explicou muito bem o que a senhora queria fazer. Que chance que ele deu, hein? E daí o que eu falei para ele? A minha intenção é que o senhor não faça o loteamento. Como assim? Por que o senhor vai fazer esse loteamento aí? O senhor está comprometendo toda esse potencial que o senhor tem, que vai desde a várzea do Paraíba até a Mantiqueira, que é, vamos dizer assim, o contraponto da cidade de Pindamonhangaba. O senhor está comprometendo com um loteamento popular na beira do rio? Então, o que a senhora propõe? Dona Antunes, eu proponho que o senhor faça um estudo de toda a sua área. Ver o que é que essa área inteira pode ser como um negócio para a cidade. E daí nós vamos tirar o que fazer na beira do rio. Mas está vinculado a um projeto global. Então, a senhora faça essa proposta para mim. Foi esse tipo de pensamento mais amplo que já tinha no plano de Curitiba que você implantou nessa fazenda, nessa área em Pindamonhangaba. Exatamente. Não pensar só no pensar próximo no loteamento. Exatamente. Quer dizer, a visão do planejamento como uma diretriz de ocupação de solo. Então, nós fizemos um estudo para a área inteira. Né? E nesse estudo, inclusive, tinha um consultor urbanístico, que era, por acaso, o Jorge Willing, né? Que então nós definimos como é que seria essa área, que sim, tinha poderia ser o destino de uma área urbana, claro. O Pindamonhangaba parava ali no rio. Certamente, com o desenvolvimento do Vale do Paraíba, ela teria que se ampliar e iria para o outro lado. Mas como é que deveria ir? Então, a várzea tem que ser preservada de usos urbanísticos específicos. Tinha que ser definida como um parque regional. Né? E nesse parque regional, então, é que nós indicamos que poderia ser ocupado, porque nessa altura dos acontecimentos, nós entendemos por que ele queria uma vila popular ali. Porque a senhora dele queria fazer um asilo de velhos, uma creche, uma escola para crianças, enfim, uma série de coisas institucionais que ela queria fazer. E aí alguém tinha apontado como bom fazer uma vila operária ali, e aí a gente juntaria todas essas coisas. E daí, quando nós fizemos a proposta, então, nós entendemos que o que tinha que ser feito eram aquelas coisas institucionais que a senhora dele queria fazer. Ótimo, maravilha. Então, criamos um parque institucional, onde dentro desse parque teria essas áreas, essas instituições. E aí ele viu o projeto, gostou da ideia e disse para mim, então a senhora faça o projeto aí do parque institucional. Daí eu vim para São Paulo, né? E no meu escritório da Rua Brigadeiro Luiz Antônio, né?
que era já lá, começamos a fazer, então, o parque institucional. E quando o projeto ficou pronto, eu liguei pro Antunes, né? A secretária atendeu, e eu disse, olha, eu queria dizer para o doutor Antunes que o projeto está pronto e que é para ele marcar um dia para eu ir aí para o Rio de Janeiro para mostrar o projeto. A secretária disse, tá bom, eu vou ligar para a senhora depois. E ela liga depois e não, o doutor Antunes disse que a senhora não precisa vir para São Paulo, para o Rio. Ele vai aí para São Paulo para ver o projeto. Gente, foi a coisa mais angustiante para mim ter que receber o doutor Antunes e a senhora dele num escritorinho da Rua Major Sertório. Não era Brigadeiro Luiz Antônio? Na Brigadeiro Luiz Antônio, que era um apartamento adaptado, né, onde a cozinha era o arquivo do escritório, enfim. Mas ele veio lá e lá ele viu o projeto, e lá ele adotou esse projeto, né, e daí, então, é que foi criado o Codivap. E o Paulo Egídio, então, me chamou e disse, olha, agora nós temos que resolver o que nós vamos fazer no Codivap. Era uma série de municípios, né, que faziam parte, São José dos Campos, Guaratinguetá, Taubaté, era um monte de cidades, né? E quando foi a primeira reunião de prefeitos, o Paulo Egídio me levou para essa reunião. Ele já era governador? Não, ele era o coordenador do consórcio do Vale do Paraíba, ele não era o governador. E daí ele pediu para nós, então, nós inventamos esse trabalho que era a caracterização do conhecimento do Vale. Eu disse, como é que você vai fazer planejamento se você não conhece nada? Então nós temos que conhecer primeiro. Para conhecer primeiro, nós temos que fazer estudos. E para isso aqui nós fizemos uma enorme equipe de economistas, geógrafos, urbanistas, que fizeram esse estudo, que foi um dos estudos mais profundos que foram feitos de uma região urbana, digamos assim, né? E aí, quando nós estamos fazendo isso aqui, quando nós fomos fazer o Codivap, imagina se eu podia fazer esse trabalho lá no meu escritório, naquele pedacinho de sala que eu tinha. Então, Paulo Egídio alugou uma sala em frente ao nosso escritório, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde foi feita a sede do Codivap. Então, lá se reuniam os economistas da SEBRAP, os geógrafos da Universidade de São Paulo, enfim, todos os técnicos se reuniam ali. E uma das vezes que nós estávamos saindo dessas reuniões, eu, o Vladimir e o Paulo Egídio, me lembro bem, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Alameda Jaú, ele disse, vou contar uma coisa para vocês, eu vou ser governador do estado. Porque naquela época, os governadores eram indicados, não é? E ele foi indicado, certamente pelo Antunes, que quando eu estava fazendo trabalho com o Antunes, ele citava o Paulo Egídio, ele falava no Paulinho. Do Paulinho para cá, Paulinho para lá e tal. E um dia, então, o Paulinho virou o Paulo Egídio Martins, governador do estado. Pode dizer que é a primeira vez que se pensa uma região de forma macro, com cientistas sociais, economistas? No Brasil foi. No Brasil foi. Voltando então para o Jorge, Rosa, depois vocês tiveram muitos pontos de contato. O Jorge fez a parte urbanística do Codivap e depois ele foi convidado pelo Paulo Egídio para ser o secretário de Planejamento do Estado.
E daí, para o planejamento do Estado, ele levou toda a equipe técnica que estava no Codivap. Então, os geógrafos da universidade, a Maria Adélia, que era geógrafa, nasceu daqui, quer dizer, ela saiu daqui para ir para a secretaria. O pessoal da SEBRAP também, não me lembro, não me recordo exatamente qual foi o economista que foi para lá. Enfim, o Jorge fez uma equipe da Secretaria de Planejamento com a equipe do Codivap. A única que não foi fui eu. E a justificativa era que eu iria ter trabalhos para fazer por fora, e se eu fosse da equipe não poderia fazer. Então essa foi a justificativa. Eu não fiz muito trabalho depois, mas enfim. Como é que era nessa época trabalhar para um regime autoritário, vamos dizer, um governo indicado pelo regime militar, e o Jorge, uma pessoa de esquerda, você também? Como é que vocês lidavam com isso? Olha, eu nunca me senti pressionada porque eu tive eu tive a liberdade sempre de fazer aquilo que eu propunha. Porque o governo totalitário não quer dizer que todo mundo que estivesse no governo fosse tapado, tá certo? Alguns entendiam que havia coisas interessantes e importantes a serem feitas, né? E tiveram espaço, então? Me deram espaço, claro. Daí veio o governo Mário Covas. O Mário Covas foi indicado. Naquele momento foi muito curioso, porque o governador do estado, né, que era o Franco Montoro. Professor Franco Montoro, que era um homem democrata, né? Mas ele era o governador naquele momento, né? Ele tinha que indicar o prefeito, porque os prefeitos eram indicados pelo governo do estado. Então tinha que ser indicado um prefeito para a cidade de São Paulo. Daí houve uma movimentação, porque nós queríamos que o Jorge fosse prefeito. E um grupo, né? E daí criamos um grupo de trabalho e começamos a fazer conchavos para indicar o Jorge como prefeito. E, na verdade, havia uma possibilidade muito grande de o Jorge ser prefeito. Mas, de repente, então, foi indicado o Mário Covas. O Montoro queria indicar o Jorge, mas depois ele teve que indicar o Mário Covas. E quando o Mário Covas se viu prefeito, então, ele teve a gentileza institucional de chamar o Jorge para ser secretário de Planejamento. Quer dizer, foi realmente, quer dizer, eles eram... Você vê como era. Eles não eram inimigos pleiteando um cargo. Não, como o Mário Covas foi indicado, eles não. Então, o Jorge, que seria uma pessoa que poderia até ser prefeito, então, no mínimo, ele tem que ser o secretário de Planejamento. E daí que o Jorge entrou na Secretaria de Planejamento, e daí que eu entrei também, e toda a história. Como é que foi esse período? Então, esse período foi um período muito rico, né? Foi quando o Jorge entrou para a Secretaria de Planejamento. 82, talvez? 82, Aí, quando o Jorge entrou para a Secretaria de Planejamento, ele me chamou, na casa dele ainda, e disse: Rosa, eu vou ser secretário de Planejamento, você está sabendo, estou entrando na Secretaria. E eu quero que você seja diretora de Planejamento. Eu disse: maravilha, imagina, ótimo, né? Só que, né? Só que o quê? Eu digo, só que a gente tem que fazer a política Montoro.
que é descentralização e participação. Isso era o lema Montoro. Então, descentralização. São Paulo tem as administrações regionais. Então, o planejamento tem que ser descentralizado para as administrações regionais. E participação. Os planos têm que ser feitos com a participação da população, da comunidade. Agora, da comunidade fazem parte os profissionais também. Então, os planos não podem ser feitos dentro da prefeitura. Eles têm que ser feitos pela comunidade dos profissionais. Então, nós vamos ter que contratar escritórios de arquitetura e urbanismo para fazer os planos. E o Jorge me disse, você está louca? E onde eu vou arranjar dinheiro para fazer isso? Não temos dinheiro. Falei, imagina, de jeito nenhum. Falei, Jorge, eu não perguntei para você se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Eu quero saber se eu posso ir por esta linha. Não, pode, você não vai conseguir, mas pode. Tá bom. Eu cheguei na secretaria e a coisa que eu fiz foi buscar dinheiro para fazer plano. Foi uma loucura, porque naquela época pensar em usar dinheiro da FINEP, e eu consegui. Consegui dinheiro da FINEP e fizemos concursos, fizemos concorrências para os planos diretores e os escritórios de arquitetura entravam nas concorrências, apresentavam as propostas financeiras e técnicas para escolher entre o que eu fiz. Tinha uma comissão julgadora das propostas. Quem era a comissão julgadora das propostas? FAO, Universidade de São Paulo, Instituto de Arquitetos, Instituto de Engenharia. Enfim, fizemos uma comissão de julgamento assim, que então escolheu as propostas dos escritórios. Esses escritórios foram contratados, fizeram os planos foram feitos com a participação da população. Você sabe, Júlio, você fez Santo Amaro, o trabalho de vídeo. Sobrevoo da região para poder definir quais seriam as regiões realmente a ser planejadas. Enfim, foi uma vitória muito grande. E eu me lembro, uma das coisas que eu filmei, que já era novidade, 82, ainda era período autoritário, ditadura. Abriu-se o microfone para que os líderes comunitários fossem colocar os seus pleitos, enquanto os técnicos da secretaria anotavam. Era isso, quer dizer, na verdade, como é que nós fizemos a participação da comunidade? Os planos, antes de serem planos, quando eram ainda propostas preliminares baseadas em diagnósticos, os diagnósticos eram feitos pela secretaria, os técnicos da secretaria sobrevoavam a região, porque não tinha mapa, não tinha plantas confiáveis. Não tinha plantas ainda. Então tinha que sobrevoar, ver, fotografar e fazer propostas. E daí, então, estas propostas eram apresentadas para as equipes de arquitetos e eles adotavam esse diagnóstico nos planos dele. E daí, esses estudos preliminares, eu não me lembro como é que chamavam, anteprojetos, eram mostrados para a população, para eles opinarem. Então, a gente ia na administração regional, botava todos os desenhos nas paredes, desenhos lindíssimos feitos pelo Bruno Padovano, que era um grande desenhista, né? Punha aquela coisa toda lá, a população ia, tinha que ser num sábado, porque como é que você ia convocar a população em dia de semana? E o pessoal me dizia assim, mas o pessoal da prefeitura vai de sábado? Eles vão se quiserem, se não quiserem não vão, e a gente vai dar um jeito para resolver isso. Imagina, as equipes inteiras da prefeitura iam
de sábado mesmo, que não era dia de trabalho, iam lá para as regionais. E eu me lembro dos painéis expostos em Santo Amaro, justamente, e a população olhando os mapas, querendo entender aquilo. E eu me lembro de uma senhora dizendo, onde é que fica a minha casa? Ela queria se encontrar aquele mapa, né? E daí, depois dessa apresentação, a gente fazia grupos de trabalho, fazia mesas. Então, mesas sobre a questão dos centros urbanos, mesas sobre vias públicas, mesas sobre... E tinha umas que era ligada aos rios, porque Santo Amaro era um rio aquilo, né? E eu fiquei nessa mesa. Eu fiquei nessa mesa que era mais ligada, vamos dizer, saneamento básico, lixo, esgoto, essa coisa toda, né? E fiquei nessa mesa, tinha muitas senhoras, né, que iam. E aí eu fiz a pergunta-chave. Para que serve o rio? A resposta foi tão óbvia que eu me senti idiota de fazer a pergunta, né? Para jogar o lixo. Claro que o rio era para jogar lixo. Um rio que não era tratado, não tinha nada no entorno, ficava no fundo da casa dela e não havia coleta de lixo, para que servia o rio? Era para jogar lixo. Então, a partir disso, houve uma discussão a respeito de como tratar o rio, a partir disso, né?